Victoria Salles entrou no jato executivo como se desfilasse na passarela. Salto Louboutin, bolsa Hermès, óculos Chanel. Ela parou abruptamente. No assento 1A, o melhor da aeronave, estava sentado um homem. Simples, camisa amarela desbotada, calça jeans surrada, tênis gasto. Ela franziu o nariz. Com licença, você está no meu assento. O homem olhou para ela, olhos calmos. Esse assento não tem nome, senhora. Victoria revirou os olhos. Aeromoça! Aeromoça! A comissária apareceu correndo. Sim, doutora Victoria. Tire esse homem do meu lugar. Agora. O homem não se moveu. Apenas sorriu, levemente. E naquele sorriso havia algo que Victoria não percebeu. Conhecimento, paciência e uma surpresa guardada. Antes de continuar, deixa seu like, curta e inscreva-se nessa página. Precisamos do seu apoio. E também me diga, de qual cidade você está assistindo esse vídeo? Não esqueça seu like, é muito importante. Vamos continuar. 10 minutos antes, na sala VIP do aeroporto, Victoria discutia ao telefone. Não me importa se ele é sócio minoritário. Eu quero os 30% dele na empresa. Oferece 10 milhões. Se recusar, a gente quebra ele no conselho. Ela desligou. Virou para a assistente Clara. Confirmou o voo? Confirmado, doutora Victoria. Jato particular para Miami. Você e mais 8 executivos. Perfeito. Quero o assento 1A sempre. Já está reservado. Victoria sorriu, satisfeita. Ela adorava humilhar. Era seu esporte favorito. No restaurante, humilhava garçons. No shopping, humilhava vendedoras. No escritório, humilhava estagiários. E sempre saía impune, porque tinha dinheiro, poder, conexões. Enquanto isso, no portão de embarque, um homem esperava, vestido de forma simples. Ele checou o celular. Uma mensagem. Senhor Augusto, tudo confirmado. Os executivos não sabem que o senhor estará no voo. Protocolo de surpresa ativado. Augusto sorriu e respondeu: perfeito. Vamos ver como eles se comportam quando acham que ninguém está olhando. E Augusto Ferreira, 52 anos, fundador e CEO da Aerolux, a maior empresa de aviação executiva da América Latina, dono de 47 aeronaves. Fortuna estimada em 2,3 bilhões. Mas ninguém sabia, porque ele não gostava de aparecer. Preferia observar, testar, entender como as pessoas realmente eram. E hoje ele tinha um teste especial: observar os executivos que queriam fazer negócio com ele, sem que soubessem quem ele era. Ele embarcou primeiro, sentou no 1A, propositalmente, e esperou. O show estava prestes a começar. A comissária Juliana se aproximou de Victoria. Doutora Victoria, com licença, mas esse senhor também tem direito ao assento. Victoria a olhou com desprezo. Querida, eu não pago 80 mil reais num voo para dividir espaço com... Isso. Apontou para Augusto como se ele fosse objeto. Eu exijo que ele vá para a classe econômica. Mas, senhora, não há classe econômica. É um jato executivo. Todos os assentos são iguais. Iguais? Victoria elevou a voz. Você acha que eu sou igual a ele? Olhou Augusto de cima a baixo. Olha a roupa dele, olha o tênis. Ele provavelmente ganhou essa passagem em sorteio. Augusto permanecia calmo, apenas observando. Juliana tentou intervir novamente. Doutora Victoria, por favor, o senhor também é passageiro confirmado. Não me importa, ou ele sai ou eu saio. E se eu sair, eu processo essa companhia por constrangimento. Juliana estava visivelmente desconfortável. Olhou para Augusto. Senhor, o senhor se importaria de... Augusto levantou a mão suavemente. Tudo bem, eu troco de lugar. Victoria sorriu vitoriosa. Viu? Até ele sabe qual é o lugar dele. Augusto se levantou, pegou uma mochila simples e foi para o assento 4C, mais ao fundo. Juliana se aproximou dele visivelmente constrangida. Sussurrou:
Senhor, eu sinto muito. Eu não sabia que... Augusto a interrompeu com um sorriso. Não se preocupe, está tudo conforme o planejado. Juliana franziu a testa. Planejado? Ele apenas piscou, e ela entendeu. Seus olhos se arregalaram, mas ela não disse nada, apenas acenou e se afastou. Enquanto isso, outros executivos começaram a embarcar, todos de terno, todos com ar de superioridade. Um deles, Roberto Cunha, diretor comercial, viu Vitória no 1A. Vitória, conseguiu o assento de novo, você é implacável. Ela riu. Tinha um mendigo sentado aqui, mandei para trás. Risos. Outro executivo, Marcelo Dias, perguntou: mendigo, como assim? Ah, um caipira, roupa de brechó, provavelmente voando de favor. Mais risos. Ninguém percebeu. Mas no assento 4C, Augusto ouvia tudo e anotava, mentalmente, cada palavra, cada riso, cada gesto de desprezo. Clara, a assistente de Vitória, estava inquieta. Ela tinha visto Augusto e algo nele a incomodava. A postura, a calma, a forma como ele não reagiu. Ela se aproximou de Juliana. Quem é aquele homem? Apontou discretamente para Augusto. Juliana hesitou. É um passageiro, mas tem algo estranho nele. Juliana respirou fundo. Clara, posso te dar um conselho? Não se envolve. E se puder, tenta convencer sua chefe a se desculpar. Desculpar por quê? Juliana olhou para Augusto, depois para Vitória. Só confia em mim. Clara tentou. Voltou até Vitória. Doutora Vitória, aquele senhor... Clara, para. Não me faz perder tempo com gente irrelevante. Mas eu acho que... Clara, Vitória a olhou com frieza. Você quer continuar sendo minha assistente ou quer ser demitida no meio do voo? Clara engoliu seco. Desculpa. Então fica quieta. Clara voltou para o assento dela, derrotada. Mas o pressentimento ruim não saía. O voo decolou. Tudo parecia normal. Champanhe servido, canapés, conversas sobre negócios. Vitória estava no centro, falando alto, rindo alto, dominando, como sempre. E no fundo, Augusto observava, tranquilo, paciente, esperando o momento certo. Faltavam 40 minutos para Miami e 40 minutos para o mundo de Vitória desmoronar completamente. 30 minutos após a decolagem, Juliana serviu o almoço. Menu gourmet, salmão grelhado, risoto de fungo. Vitória comeu como se fosse sua última refeição, reclamando de cada detalhe. Esse salmão está seco. Esse vinho não está na temperatura ideal. Vocês chamam isso de serviço de primeira classe? Juliana se desculpava a cada comentário, mas seus olhos desviavam constantemente para Augusto, que comia em silêncio, tranquilo, até sorrindo das reclamações. Roberto Cunha, sentado ao lado de Vitória, estava animado. Vitória, você viu o briefing? Vamos fechar o maior contrato da nossa história. 300 milhões em logística aérea com a Aerolux. Vitória levantou a taça. Finalmente, esse Augusto Ferreira vai ter que aceitar nossas condições. Ele precisa de clientes grandes como a gente. Marcelo Dias concordou. Ouvi dizer que ele é meio excêntrico, não gosta de aparecer. Ninguém conhece o rosto dele. Melhor ainda, Vitória disse. Gente discreta é fácil de manipular. A gente impõe nossas condições e ele assina, ou perde o contrato. No fundo do avião, Augusto tomava café e ouvia cada palavra. Ele pegou o celular, digitou uma mensagem para o seu diretor jurídico. Reunião de Miami cancelada. Motivo: inadequação cultural. Preparem carta formal de recusa. A resposta veio em segundos. Entendido, Sr. Augusto. Já estamos redigindo. Augusto guardou o celular e continuou observando. Clara estava cada vez mais inquieta. Ela tinha notado algo. Juliana tratava o homem do fundo de forma diferente. Não com pena, com respeito. Ela se levantou e foi até o banheiro. No caminho passou por Augusto. Ele estava lendo um livro. Teoria Geral da Administração,
de Peter Drucker. Clara parou. Aquilo não era leitura de caipira. Ela voltou e puxou Juliana na cozinha. Quem é aquele homem? Juliana olhou ao redor, verificou se ninguém ouvia e sussurrou: Clara, eu não posso falar, mas se você se importa com seu emprego, convence sua chefe a pedir desculpas. Agora. Mas por quê? Porque em 30 minutos, quando esse avião pousar, o mundo dela vai desmoronar. Clara sentiu o sangue gelar. Ela voltou até Vitória. Doutora Vitória, precisamos conversar, em particular. Vitória revirou os olhos. Clara, você está me irritando hoje. É importante. Tá bom, fala. Clara olhou ao redor. Baixou o tom. Aquele homem que a senhora expulsou do assento, eu acho que ele não é quem a senhora pensa. Claro que não é. Ele é um ninguém. Doutora Vitória, por favor, só vai até lá e se desculpa, discretamente. Vitória deu risada. Você enlouqueceu? Eu nunca peço desculpas pra gente como ele. Mas, Clara, vai sentar e não me perturba mais. Clara voltou pro lugar, derrotada, mas decidida. Se Vitória não ia se desculpar, ela ia. Ela se levantou, caminhou até o assento de Augusto. Ele olhou para ela. Posso ajudar? Clara respirou fundo. Senhor, eu queria pedir desculpas pelo que aconteceu, pela forma como a doutora Vitória tratou o senhor. Augusto sorriu, gentil. Você não tem que pedir desculpas pelos erros dos outros. Eu sei, mas eu trabalho para ela, e isso me envergonha. Augusto a estudou por alguns segundos. Qual seu nome? Clara. Clara, você parece uma pessoa boa, com valores. Posso te dar um conselho? Por favor. Quando a gente trabalha para pessoas que não nos respeitam, a gente perde um pouco de nós mesmos todo dia. Pensa nisso. Clara sentiu lágrimas, acenou e voltou. Augusto voltou ao livro, mas agora ele tinha tomado outra decisão. Clara seria poupada. 15 minutos para Miami. A tensão no ar estava palpável. Juliana verificou o cinto de segurança de todos. Quando chegou em Augusto, ela sussurrou: Senhor Augusto, está tudo pronto para o desembarque? Está. Obrigado, Juliana. Posso fazer uma pergunta? Pode. O senhor vai revelar quem é? Augusto sorriu, misterioso. Não vou precisar. Eles vão descobrir sozinhos. O avião começou a descida. Vitória retocava a maquiagem. Clara, confirma o carro. Quero ir direto para o hotel. Confirmado. Roberto e Marcelo revisavam apresentações. Vitória, amanhã você lidera a negociação? Obviamente. Esse Augusto não sabe com quem está lidando. O avião tocou o solo. Suave. Perfeito. Taxiou até o hangar privado. E quando a porta se abriu, Vitória foi a primeira a se levantar. Finalmente, vamos logo que tô cansada. Ela desceu as escadas e congelou. Na pista havia 12 pessoas, todas de terno, todas em posição de respeito. No centro, um homem. Cabelos grisalhos, óculos, terno impecável. Ele segurava uma placa. Bem-vindo, senhor Augusto Ferreira. Vitória piscou. Augusto Ferreira? Ele tá nesse voo? Roberto desceu atrás dela. Como assim? A gente não sabia que... Então, descendo as escadas calmo, com uma mochila simples no ombro, veio o homem de camisa xadrez. Augusto. O homem do assento 4C. O homem que Vitória expulsou. O homem que ela chamou de mendigo. Os executivos na pista se curvaram. Bem-vindo, senhor Augusto. Vitória sentiu o chão sumir. Roberto ficou branco. Marcelo deixou a pasta cair. E Augusto parou na frente de Vitória. Olhou nos olhos dela e disse com voz calma: Madame, obrigado por me ensinar uma lição valiosa hoje. Que lição? Que empresas que tratam pessoas como lixo não merecem minha parceria. E passou reto, deixando Vitória paralisada, em choque, enquanto o mundo dela desmoronava ao redor.
Vitória ficou paralisada por 5 segundos completos. Depois, seu cérebro processou e o pânico veio. Espera, Sr. Augusto, espera! Ela correu, em salto alto, tropeçando. Augusto parou, virou, mas não disse nada. Apenas esperou. Senhor, eu não sabia. Eu não sabia quem o senhor era. Isso muda alguma coisa? A pergunta foi como um tapa. Vitória balbuciou. Se você soubesse quem eu era, teria me respeitado? Mas como achava que eu era ninguém, achou que podia me humilhar? Silêncio devastador. Todos na pista observavam. Roberto tentou intervir. Senhor Augusto, em nome da nossa empresa, pedimos desculpas. Augusto levantou a mão. Desculpas não resolvem caráter. E pelo que eu vi e ouvi durante o voo, sua empresa não tem. Marcelo estava desesperado. Senhor, por favor, nós temos uma reunião marcada amanhã, um contrato de 300 milhões. Tinham, Augusto corrigiu. Cancelei há 20 minutos. Vitória quase desmaiou. 300 milhões cancelados? Sim, porque vocês passaram o voo inteiro falando como iam me manipular, como iam impor condições, como eu era fácil de controlar. Ele fez uma pausa. Eu estava no assento 4C e ouvi cada palavra. Roberto ficou vermelho. Marcelo cobriu o rosto com as mãos. Vitória estava tremendo. Nós podemos recomeçar. Podemos provar que não podem. Augusto foi direto. Porque eu não faço negócio com gente que trata outros seres humanos como inferiores. Não importa o quanto ganho com isso. Ele fez um gesto. Um dos executivos entregou um envelope. Aqui está a carta formal de cancelamento, com cláusula de penalidade. Vocês vão pagar 5 milhões de dólares por quebra de protocolo ético. 5 milhões? Vitória gritou. Está no contrato preliminar que vocês assinaram. Cláusula 17.3. Comportamento inadequado que prejudique a imagem da Aerolux resulta em multa. Ele entregou o envelope. Meus advogados vão entrar em contato. E virou para ir embora. Vitória agarrou o braço dele. Por favor, eu vou perder meu emprego. Vão me demitir. Augusto olhou para a mão dela no braço dele. Ela soltou. Então você entende agora como se sente ser tratado como lixo. Como se sente ser humilhado publicamente. Como se sente perder algo importante. Lágrimas escorreram. De desespero, não de arrependimento. Senhor Augusto, eu imploro. Implorar agora não muda nada. Você teve 2 horas de voo para ser humana. Escolheu ser horrível. Augusto caminhou para o carro. Vitória caiu de joelhos, literalmente, na pista, chorando. Roberto estava em choque. Marcelo ligava para o escritório, desesperado. Precisamos do jurídico, agora! Clara desceu do avião por último. Viu Vitória no chão. Sentiu pena, mas também sentiu justiça. Ela caminhou até Augusto antes dele entrar no carro. Senhor Augusto, ele virou. Clara, obrigada pelo conselho. Augusto sorriu. Você vai ficar bem. Pessoas como você sempre ficam. Ele entregou um cartão. Quando você se cansar de trabalhar para gente horrível, me liga. Sempre tenho espaço para pessoas de caráter. Clara pegou o cartão, emocionada. Obrigada. Augusto entrou no carro e foi embora, deixando o caos para trás. No carro, seu assistente perguntou: Senhor Augusto, o senhor tem certeza? 300 milhões é muito dinheiro. Augusto olhou pela janela. Daniel, eu tenho 2,3 bilhões. Dinheiro eu faço de novo. Mas dignidade, essa eu não vendo, nunca. Daniel sorriu. O senhor é um dos últimos, senhor Augusto. Não, só sou um homem que lembra de onde veio. Enquanto isso, na pista, Vitória estava sendo levantada por Roberto. Vitória, levanta. Temos que ir para o hotel, ligar para a diretoria, tentar minimizar o estrago. Ela estava em transe. Eu destruí tudo. A gente vai resolver. Mas Roberto sabia, não iam resolver. E naquela noite, em Miami, enquanto Augusto jantava tranquilo em seu hotel, Vitória recebia a ligação que mudaria tudo. Vitória,
É o presidente. Você está demitida, efetivo imediato, e vai responder processo por danos morais à empresa. A ligação caiu, e o império que Vitória levou 15 anos construindo desmoronou em 3 horas, 3 dias após o incidente. Vitória estava em São Paulo, demitida, processada e nas redes sociais, porque alguém tinha filmado o vídeo dela expulsando Augusto do assento, dele descendo do avião, dela correndo atrás, caindo de joelhos. 89 milhões de visualizações. Os comentários eram brutais. Karma é lindo. Arrogância tem preço. Ela mereceu. Esse é o Brasil que a gente quer. Vitória trancou-se em casa. Não atendia telefone. Não abria a porta. Seu mundo tinha acabado. Enquanto isso, Clara recebia uma proposta. Augusto tinha ligado. Clara, aquela vaga que eu mencionei ainda está disponível. Gerente de relacionamento com clientes na Aerolux. Salário 35 mil. Benefícios completos. Interested. Clara chorou. Eu aceito. Ótimo. Começa segunda. E foi assim que Clara saiu da pior fase da vida dela e entrou na melhor. Mas a história de Vitória ainda não tinha terminado. No sábado, ela recebeu uma visita, batidas na porta, insistentes. Ela abriu. Era sua mãe, Dona Célia, 68 anos, aposentada. Vitória mal falava com ela. Achava a mãe constrangedora, pobre, simples. Mãe, o que você está fazendo aqui? Vi o vídeo. Todo mundo viu. Vitória tentou fechar a porta. Dona Célia segurou. Vitória, precisamos conversar. Não tenho nada para falar, mas eu tenho. Dona Célia entrou. Olhou ao redor. Apartamento de luxo, vazio, frio. Quando foi que você virou essa pessoa? Essa pessoa? Eu sou bem-sucedida. Você era bem-sucedida. Agora você é odiada. As palavras doeram. Vitória sentou no sofá. Mãe, você não entende. Eu entendo sim. Você esqueceu de onde veio. Dona Célia sentou ao lado. Vitória, quando você era criança, a gente não tinha nada. Lembra? Eu limpava a casa. Seu pai era pedreiro. A gente morava de aluguel. Você ia para a escola com roupa doada. Vitória desviou o olhar. Mas você sempre foi inteligente. Ganhou bolsa, passou em federal, se formou. E eu fiquei tão orgulhosa. A voz dela falhou. Mas em algum momento você começou a ter vergonha de mim, da sua origem, das suas raízes. Não é verdade. É sim. Você parou de me visitar, parou de atender ligação. E quando eu ia no seu escritório, você pedia para eu entrar pela porta de serviço. Vitória sentiu as lágrimas virem, porque eu não queria que as pessoas soubessem que eu era filha de faxineira. Dona Célia balançou a cabeça. E olha onde isso te levou. Você virou o tipo de pessoa que humilha a faxineira, que humilha gente simples, que acha que roupa cara te faz melhor que os outros. Silêncio pesado. Vitória, eu te criei para ser forte, não cruel. Tem diferença. Vitória desabou, chorou, como não chorava desde criança. E Dona Célia abraçou. Ainda dá tempo de mudar, minha filha, mas você precisa querer. Naquela noite, Vitória tomou uma decisão. Ia mudar, de verdade, mas não sabia por onde começar. Até que viu um anúncio de emprego. Assistente administrativa, salário inicial, 3. R$500. Era humilhante. Era 10% do que ela ganhava. Mas era um começo. Ela se candidatou, foi chamada. Na entrevista, o RH perguntou: não é você do vídeo? Vitória respirou fundo. Sou. E por que devíamos te contratar? Porque eu cometi o pior erro da minha vida. E quero provar que posso ser diferente. Não foi contratada. Nem na segunda, nem na terceira. 10 entrevistas. 10 rejeições. Até que uma empresa pequena deu uma chance. Você começa como recepcionista, R$2.800. Aceita?
Vitória engoliu o orgulho. Aceito. E foi assim que Vitória Salles, ex-diretora executiva, começou a trabalhar como recepcionista, atendendo o telefone, servindo café, sendo invisível, exatamente como ela fez outros se sentirem. E todo dia, quando olhava no espelho, ela se lembrava do homem de camisa xadrez, que ela expulsou, que era dono do avião e que lhe deu a maior lição da vida. Respeito não é sobre dinheiro, é sobre caráter. 6 meses após o incidente, Vitória estava diferente, mais magra, mais simples, cabelo preso, sem maquiagem cara, roupa básica. Ela acordava às 5 horas, pegava ônibus, chegava na empresa às 7 horas, limpava a recepção, preparava café, atendia telefone e ia embora às 18 horas, exausta, mas estranhamente em paz. Uma tarde, ela estava organizando documentos quando ouviu vozes conhecidas. Ela levantou os olhos e viu Roberto, Marcelo, seus ex-colegas, entrando na empresa onde ela trabalhava. Eles estavam ali para a reunião com o CEO. Vitória abaixou a cabeça, tentou se esconder atrás do computador, mas Roberto viu. Vitória, é você? Ela respirou fundo, levantou. Oi, Roberto. Ele olhou ao redor, incrédulo. Você trabalha aqui como recepcionista? Trabalho. Marcelo chegou perto. Vitória, meu Deus, o que aconteceu? Vocês sabem o que aconteceu. Silêncio constrangedor. Roberto tentou ser gentil. Olha, aquilo foi difícil para todo mundo. A gente também sofreu consequências, mas não como eu. Verdade. Marcelo olhou para ela com pena. Você precisa de ajuda, tipo dinheiro, indicação? Vitória sentiu o orgulho bater, mas engoliu. Não, eu tô bem. Tem certeza? Tenho. Roberto balançou a cabeça. Vitória, se precisar, me liga. A gente foi colega por anos, não te abandono. Obrigada. Eles foram para a reunião. Vitória ficou ali, processando. Ela tinha sido a mais arrogante e pagou o maior preço, mas estava reconstruindo, tijolo por tijolo. Naquela noite, no ônibus voltando para casa, ela recebeu uma mensagem. Número desconhecido. Vitória, aqui é Augusto Ferreira. Precisamos conversar. Ela quase deixou o celular cair. Tremendo, respondeu. Senhor Augusto? Sim. Você pode me encontrar amanhã, 10 horas, no escritório da Aerolux. Eu trabalho amanhã. Vou ligar para o seu chefe. Dispenso você por algumas horas. Vitória não sabia o que dizer. Tá bem? Até amanhã. Ela mal dormiu naquela noite. Revirou na cama. Pensou em tudo. O que ele queria? Ia processar ela também? Ia humilhar de novo? Ou seria outra coisa? Na manhã seguinte, ela chegou na Aerolux às 9h50. Tremendo. A recepcionista sorriu. Vitória Salles? Sim. O senhor Augusto está esperando. 10º andar. Ela subiu. Coração acelerado. Quando a porta se abriu, viu Augusto. Atrás de uma mesa enorme, mas com a mesma calma de sempre. Vitória, senta. Ela sentou. Ele a estudou por alguns segundos. Você mudou. Mudei. Por fora. Mas e por dentro? Vitória respirou fundo. Também eu queria pedir desculpas, de verdade, pelo que eu fiz, pelo que eu disse. Não tenho desculpa. Augusto acenou. Eu sei. Silêncio. Mas não foi por isso que eu te chamei aqui. Não? Não. Eu te chamei porque recebi uma ligação de Dona Célia, sua mãe. Vitória arregalou os olhos. Minha mãe ligou para você? Ligou. Há 3 semanas. Ela me contou sua história. De onde você veio, como você se criou e como você se perdeu. Lágrimas vieram. Ela pediu para eu te dar uma segunda chance, não porque você merece, mas porque todo mundo merece. Vitória não conseguia falar. Augusto continuou. Eu disse não, porque pessoas não mudam em semanas. Mas ela insistiu, pediu para eu te observar, ver se você estava tentando de verdade. Ele pegou uma pasta.
Então eu te observei. Contratei alguém para acompanhar sua rotina, seu trabalho, seu comportamento. Ele abriu a pasta. E sabe o que eu vi? Você chegando cedo, limpando o banheiro sem reclamar, servindo café com sorriso, tratando o porteiro com respeito, ajudando a faxineira quando ela estava com dor nas costas. Victoria chorava. Eu vi você virando humana. Augusto fechou a pasta e disse a frase que mudaria tudo. E pessoas assim merecem segunda chance. Victoria não conseguia processar. Segunda chance? Como assim? Augusto se levantou, caminhou até a janela, olhou para a cidade lá embaixo. Victoria, eu te disse naquele dia, eu não faço negócio com gente que trata outros como lixo. E mantenho essa palavra. Pausa. Mas eu também acredito em redenção, em mudança real. E você está mostrando mudança real. Ele virou. Mas preciso ter certeza. Então vou te dar um teste. Que tipo de teste? Você vai trabalhar aqui, na Aerolux, por 3 meses. Período de experiência, sem privilégios, sem atalhos. Victoria piscou. Trabalhar como o quê? Assistente de operações. Você vai lidar com clientes, com tripulação, com fornecedores e vou observar como você trata cada um. E se eu passar? Se você passar, eu te promovo. Gerente de relacionamento corporativo. Salário, 40 mil. Victoria sentiu o chão tremer. Por que você está fazendo isso? Augusto sorriu. Porque sua mãe acreditou em você. E se uma mãe acredita, talvez eu deva acreditar também. Victoria aceitou. Começou na segunda. O trabalho era duro. Ela lidava com clientes difíceis, tripulações exigentes, fornecedores atrasados, mas tratava todos com respeito, paciência, humanidade. No primeiro mês ela cometeu 3 erros. Augusto chamou ela. Victoria, você esqueceu de confirmar o voo do Dr. Sampaio. Eu sei. Peço desculpas. Desculpas não resolvem, mas aprender resolve. O que você vai fazer diferente? Vou criar checklist triplo. Bom, ela aprendeu. No segundo mês, ela teve que lidar com uma cliente horrível. Senhora Beatriz. Gritava, xingava, humilhava, exatamente como Victoria fazia antes. Num momento de explosão, Beatriz gritou: "Você é incompetente, eu vou pedir sua demissão." Victoria respirou fundo e respondeu: "Calma, senhora, eu entendo sua frustração e vou resolver seu problema, mas preciso que me trate com respeito, assim como eu trato a senhora." Beatriz ficou chocada. Ninguém nunca tinha respondido assim. Ela reclamou para Augusto. Ele chamou Victoria. "A senhora Beatriz disse que você foi grosseira." "Não fui, senhor. Apenas pedi respeito. Ela quer que eu te demita." Victoria sentiu o medo. "E o senhor vai?" Augusto sorriu. "Não, porque você fez certo. Respeito é via de mão dupla. E eu não aceito que clientes humilhem minha equipe." Victoria sentiu alívio e gratidão. No terceiro mês, ela teve que coordenar um voo de emergência. Cliente VIP, prazo impossível. Ela trabalhou 18 horas seguidas. Coordenou equipe, resolveu problemas e entregou perfeitamente. O cliente mandou elogio formal. Augusto chamou ela no final do mês. "Victoria, 3 meses se passaram." "Sim, senhor. E eu observei tudo, cada atitude, cada escolha." Pausa dramática. "Você passou." Victoria desabou em lágrimas. "Obrigada, senhor. Obrigada. Mas tem uma condição. Qualquer uma. Você vai assumir um projeto especial, um programa de reintegração social, para pessoas que perderam tudo e querem recomeçar." Victoria olhou para ele. "Como eu." "Exatamente como você." Ela acenou. "Eu aceito." E foi assim que Victoria começou a ajudar outras pessoas. Ex-executivos demitidos, pessoas que cometeram erros, que perderam tudo e que queriam uma segunda chance. Ela se tornou a voz da redenção.
E 6 meses depois, numa sexta-feira, Augusto a chamou de novo. Victória, tem alguém aqui que quer te ver. Quem? A porta se abriu e entrou Dona Célia. Victória correu, abraçou, chorou. Mãe, minha filha, tô tão orgulhosa de você. Augusto sorriu. Dona Célia foi quem me fez acreditar em você. Ela merece ver o resultado. As duas choraram. E Augusto percebeu que amor de mãe salva sempre. 1 ano após o incidente do avião, Victória estava irreconhecível. Não por fora, mas por dentro. Ela liderava o programa Recomeço da Aerolux. Tinha ajudado 47 pessoas a se recolocarem. Ex-executivos, ex-empresários, pessoas que, como ela, tinham perdido tudo e estavam reconstruindo. Numa quarta-feira, ela recebeu um caso novo. Vitória, tem um candidato aqui, perfil complicado, quer conversar com ele? Claro, manda entrar. A porta se abriu e Vitória quase caiu da cadeira. Era Roberto, seu ex-colega. Ele entrou, cabisbaixo, magro, acabado. Roberto? Ele levantou os olhos. Victória, eu não sabia que você trabalhava aqui. Trabalho e coordeno esse programa. Silêncio constrangedor. Senta, conta o que aconteceu. Roberto sentou, suspirou. Depois daquele voo, depois do cancelamento do contrato, a empresa me demitiu, me responsabilizou, entrei em depressão, perdi tudo. Casa, carro, casamento. Victória escutava, sem julgar. Fiquei 1 ano desempregado, ninguém me contratava, meu nome estava queimado, até que vi esse programa e pensei, talvez mereça uma segunda chance. Ele olhou para ela. Como você conseguiu? Como? Victória sorriu. Eu tive ajuda do Sr. Augusto, da minha mãe e principalmente de mim mesma, porque eu decidi mudar de verdade. Você acha que eu consigo? Você quer? Quero. Então você consegue. Victória passou 3 meses trabalhando com Roberto. Reabilitação profissional, terapia, recolocação. E ele mudou, de verdade. Conseguiu emprego, começou de novo. E no dia em que foi efetivado, ele voltou para agradecer. Victória, obrigado. Você me salvou. Eu não salvei, você se salvou. Eu só mostrei o caminho. Roberto abraçou ela e saiu. Victória ficou ali, pensando em como a vida dá voltas, em como pessoas mudam, em como redenção é possível. Naquela tarde, Augusto a chamou. Victória, preciso te mostrar uma coisa. Eles foram para o hangar. Lá estava o jato, o mesmo do incidente. Esse avião está sendo reformado, Augusto disse. E eu quero que você escolha o nome dele. Eu? Você, Victória pensou. E disse, recomeço. Augusto sorriu. Perfeito. A placa foi instalada e o jato passou a se chamar Recomeço. Toda vez que Victória via, lembrava de onde veio, do que fez e de quem se tornou. 2 anos após o incidente, ela foi promovida. Diretora de programas sociais da Aerolux. Salário, 60 mil. Mas mais importante que dinheiro, propósito. Ela tinha encontrado sua missão, ajudar pessoas a recomeçarem. E num evento corporativo, ela foi chamada para falar. 500 pessoas na plateia. Boa noite, meu nome é Vitória Salles e há 2 anos eu fui a pessoa mais odiada do Brasil. Murmúrios. Eu humilhei um homem num avião, porque ele tinha roupa simples, porque eu achava que era melhor que ele. E descobri da pior forma que ele era o dono da aeronave e perdeu tudo. Silêncio. Mas ganhei algo muito maior. Ganhei humanidade, ganhei empatia, ganhei a chance de me tornar alguém que eu pudesse respeitar. Aplausos. E hoje eu trabalho ajudando pessoas como eu, pessoas que erraram, que caíram, mas que querem levantar, porque se eu conseguir, qualquer um consegue. Ovação. E no fundo do auditório, Augusto observava, orgulhoso, porque ele tinha acreditado, quando ninguém mais acreditou. E Victória tinha provado que mudança real é possível.
3 anos após o incidente, Victoria estava numa conferência internacional, em Londres, falando sobre reintegração social. A palestra foi assistida por 2.000 pessoas e transmitida online. 8 milhões de views. Ela se tornou referência. Mas numa tarde, recebeu uma ligação. Era Augusto. Victoria, preciso que você volte para o Brasil. Urgente. Aconteceu algo? Aconteceu, mas não posso falar por telefone. Victoria pegou o primeiro voo. Quando chegou, foi direto para a Aerolux. Augusto estava sério. Victoria, senta. Ela sentou, com medo. O que houve? Augusto entregou um tablet. Lê isso. Era uma matéria. Título: Executiva que humilhou o dono de aeronave agora lucra com redenção. Golpe ou mudança real? A matéria era devastadora. Acusava Victoria de usar a história para ganhar dinheiro, de fingir mudança, de ser oportunista. Tinha entrevistas com ex-colegas, com pessoas que ela tinha humilhado no passado. Todos dizendo, ela não mudou, é tudo marketing. Victoria sentiu o mundo desabar de novo. Isso não é verdade. Eu sei, Augusto disse, mas a internet não sabe. E o vídeo viralizou. 40 milhões de views. Você está sendo cancelada. De novo. Victoria começou a tremer. O que eu faço? Você tem 2 opções. Primeira, ignora, deixa passar. Quem te conhece sabe a verdade. E a segunda, enfrenta, fala a verdade, publicamente, sem filtros. Victoria pensou. Eu vou enfrentar. Não tem certeza? Tenho, Augusto acenou. Então vou te dar um palco, literal. Ele ligou para a produção. Marca a entrevista no programa nacional, ao vivo, amanhã à noite. Victoria sentiu pânico. Amanhã? Quanto mais você espera, mais a mentira cresce. Na noite seguinte, Victoria estava no estúdio. 15 milhões de pessoas assistindo ao vivo. O apresentador, Carlos Medeiros, foi direto. Victoria, as pessoas dizem que sua mudança foi golpe, que você usa a história para lucrar. O que você diz? Victoria respirou fundo. Carlos, eu vou ser honesta, eu era a pessoa horrível que vocês viram no vídeo. Arrogante, cruel, desumana. Pausa. E quando eu perdi tudo, eu tive 2 escolhas, me afundar ou mudar. Eu escolhi mudar. Mas tem gente dizendo que você finge. Eu sei e entendo por quê. Porque quando você machuca muita gente, é difícil acreditar que mudou. Ela olhou para a câmera. Mas eu tenho provas. Ela mostrou documentos, testemunhos, vídeos de pessoas que ela tinha ajudado. 47 depoimentos de gente que estava desempregada e voltou, de gente que estava na depressão e melhorou, de gente que queria desistir e não desistiu. Eu não lucro com redenção, Victoria disse. Eu vivo redenção todo dia, porque eu sei que um erro não me define, mas minhas escolhas depois do erro, essas sim me definem. Lágrimas dela, do apresentador, de milhões de pessoas assistindo. E se você foi machucado por mim no passado, eu peço desculpas. De coração, eu não posso voltar e mudar, mas posso seguir e melhorar. A entrevista terminou e a internet explodiu, mas dessa vez de forma diferente. Apoio. Ela é real. Todo mundo merece segunda chance. Coragem dela em assumir. E a jornalista que escreveu a matéria pediu desculpas públicas. Eu julguei sem investigar e estava errada. Victoria foi até ela, pessoalmente. Obrigada por retratar. Obrigada por me ensinar que pessoas mudam. E naquela noite, Victoria percebeu. Redenção não é sobre convencer todo mundo. É sobre ser verdadeira com você mesma e continuar. Apesar de tudo, 5 anos após o incidente do avião, Victoria estava numa posição surpreendente. Vice-presidente de responsabilidade social da Aerolux. O programa Recomeço tinha se expandido. Agora operava em 12 cidades. Tinha ajudado mais de 800 pessoas e virado caso de estudo em Harvard. Victoria foi convidada para dar palestra lá. Ela aceitou. Quando subiu ao palco,
olhou para a plateia. Centenas de futuros líderes, e disse: vocês vão errar, vão machucar pessoas, vão ser egoístas, porque somos humanos. Mas o que define vocês não são os erros, é o que fazem depois. Ela contou tudo, sem filtros, a humilhação que causou, a queda, a reconstrução. E no final, uma aluna levantou a mão. Victoria, você acha que seria quem é hoje se não tivesse caído? Victoria pensou. Não, eu precisava cair. Precisava perder tudo para entender o valor de tudo. Aplausos. Depois da palestra, um homem se aproximou. Idoso, elegante. Victoria, ela virou. Sim, meu nome é Charles Whitmore, investidor, e quero propor algo. O quê? Expandir o programa Recomeço, globalmente, com meu investimento. Victoria piscou. Globalmente? Sim, 50 milhões de dólares para levar seu modelo para o mundo. Victoria ligou para Augusto, desesperada. Senhor Augusto, eu recebi uma proposta maluca. Ela contou. Augusto ficou em silêncio. E você quer aceitar? Eu não sei se consigo. Victoria, 5 anos atrás você não conseguia atender telefone sem chorar. Hoje você está recebendo proposta de 50 milhões. Você acha que não consegue? Ela riu, chorando. Obrigada por acreditar. Sempre acreditei. Victoria aceitou. E o programa Recomeço se tornou global. 2 anos depois, havia unidades em 23 países. Tinha ajudado mais de 10 mil pessoas. E Victoria era reconhecida pela ONU como líder em reintegração social. Mas numa quinta-feira comum, ela recebeu notícia devastadora. Augusto tinha sofrido um AVC. Estava internado, grave. Victoria largou tudo, voou para o Brasil, correu para o hospital. Quando entrou no quarto, viu Augusto na cama, fraco, mas consciente. Senhor Augusto, ele sorriu, fraco. Victoria, você veio? Claro que eu vim. Ela segurou a mão dele. O senhor vai ficar bem. Não sei se vou, mas preciso te dizer algo. Não, descansa. A gente conversa depois. Victoria, escuta. Ela parou. Obrigado. Por quê? Por provar que eu estava certo em acreditar em você. Lágrimas escorreram. Eu devia agradecer. O senhor me salvou. Não, você se salvou. Eu só abri a porta. Você escolheu entrar. Augusto respirou com dificuldade. Continua o trabalho. Continua salvando pessoas. Porque você sabe como é estar no fundo do poço. E sabe como é sair. Eu prometo. Augusto apertou a mão dela e fechou os olhos. 3 dias depois, ele morreu. Victoria organizou o funeral. Milhares de pessoas compareceram, porque Augusto tinha tocado vidas, sem alarde, sem ego, apenas fazendo o bem. No testamento, uma surpresa. Augusto deixou 30% da Aerolux para Victoria, para que ela continue a missão de dar segundas chances. Victoria chorou por dias, mas aceitou e assumiu, e transformou a Aerolux na empresa mais humanizada do Brasil, onde respeito era valor inegociável. 10 anos após o incidente do avião, Victoria estava num evento. Lançamento do livro Do Fundo ao Topo, a Jornada da Redenção. Autobiografia, 500 páginas, brutalmente honesta. No lançamento, 2.000 pessoas. E Victoria subiu ao palco, olhou para a plateia e viu sua mãe, Dona Célia, Clara, agora diretora da Aerolux, Roberto, reabilitado, e centenas de pessoas que ela tinha ajudado. Quando eu comecei a escrever esse livro, Victoria disse, eu tinha medo. Medo de reviver os erros, medo do julgamento, mas percebi algo importante. Pausa. Esconder meus erros não me torna melhor. Assumi-los e aprender com eles. Isso sim. Aplausos. Então eu escrevi tudo. As humilhações que causei, as pessoas que machuquei, e como cada uma delas me ensinou algo. Ela abriu o livro. No capítulo 7, eu falo sobre Juliana, a comissária que eu tratei mal.
Hoje, ela é gerente de treinamento da Aerolux e me ensinou que gentileza não é fraqueza. Aplausos. No capítulo 12, eu falo sobre Augusto, o homem que eu expulsei do assento e que me deu a maior lição da minha vida, que dignidade não se compra, se conquista. Ovação. E no último capítulo eu falo sobre você. Sim, você que está me ouvindo agora. Porque se você já errou, se você já machucou alguém, se você já foi a pior versão de si mesmo. Ela fez uma pausa. Saiba que ainda dá tempo de mudar, de pedir desculpas, de reconstruir, de se tornar alguém que você possa respeitar. Lágrimas, dela, da plateia. Porque eu sou a prova viva de que redenção não é sobre apagar o passado, é sobre construir um futuro melhor, um dia de cada vez. Após o evento, uma jovem se aproximou. Victoria, meu nome é Amanda e eu cometi um erro horrível no trabalho. Humilhei uma colega e agora estou sendo processada, demitida, destruída. Victoria segurou as mãos dela. Amanda, escuta, isso não é o fim, é o começo do seu recomeço. Como eu faço? Primeiro, assume o erro, de verdade. Segundo, pede desculpas, sinceras. Terceiro, muda. Não por performar, mas porque você quer ser melhor. Amanda chorou. Obrigada. Estamos juntas. Anos depois, Amanda se tornou uma das palestrantes do programa Recomeço, ajudando outras pessoas. E o ciclo continuava. Victoria, agora com 50 anos, estava num evento da ONU, recebendo prêmio por impacto social global. Quando subiu ao palco para receber, ela olhou para a plateia. Líderes mundiais, empresários, ativistas, e disse: eu não mereço esse prêmio, eu mereço o oposto. Porque eu fui a pessoa horrível que vocês não querem ser. Pausa. Mas eu recebi algo que mudou tudo. Uma segunda chance, de um homem chamado Augusto, que acreditou quando ninguém mais acreditou. E hoje eu passo esse presente adiante, porque segundas chances mudam o mundo. Ovação, de pé. Por 10 minutos, Victoria voltou para o Brasil, visitou o túmulo de Augusto, colocou flores. Obrigada, Sr. Augusto, por tudo, por acreditar, por insistir, por não desistir de mim quando eu mesma tinha desistido. E naquele momento, uma borboleta pousou na lápide. Victoria sorriu e soube que em algum lugar Augusto estava orgulhoso, porque ele não tinha salvado apenas uma pessoa, tinha salvado milhares através dela. E toda vez que Victoria entrava num avião, ela olhava para o assento 1A e lembrava do dia que tudo mudou, do dia que ela perdeu tudo e ganhou o que realmente importava: humanidade. Se essa história te fez refletir sobre como você trata as pessoas, deixa um like e comenta: você já julgou alguém pela aparência e se arrependeu? Compartilha essa história com quem precisa ouvir que nunca é tarde para mudar. Porque respeito não é sobre onde você está ou o que você tem, é sobre quem você escolhe ser. E essa escolha define tudo.